estou recebendo mais uma vez aqui o meu amigo, querido senador José Medeiros, do Podemos, está aqui, né, especialmente para falar, bater um papo comigo aqui. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo, né? Tudo bem, Agnello, é sempre um prazer falar com você. Você sabe que a única diferença, assim, que eu vejo, assim, que essa é considerável, é a sua relação com o Flamengo e a minha com o Corinthians, né? Então, mas não é pra me engabar não, mas eu realmente sou torcedor do Flamengo e também não quero, assim, querer humilhar por falar que é a maior torcida. Não, gente, isso... Mas tudo bem, a gente tem um bom relacionamento. Eu vou me contentar sendo a segunda maior torcida do Brasil, não tem problema algum não. Senador, mas olha, sem dúvida nenhuma, esse momento agora é daqueles momentos que a gente tem que sentar numa poltrona e ficar olhando para esse cenário político, porque eu nunca vi um período de tantas indefinições como nós estamos vendo agora, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Tá tudo muito indefinido. Geralmente nas outras eleições, nessa época, cada um já tinha seu candidato, já estava tudo formado. Agora não, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu fico às vezes me imaginando assim, como é que fica, por exemplo, a cabeça do senador Zé Medeiros, né? Bom, de um lado, a formação do bloco do governador Pedro Táxi, que ainda não se sabe, na verdade, quem vai caminhar com ele. A gente está vendo ali o PSDB, o PPS, o Solidariedade, o PSB, mas, por outro lado, estamos vendo aí a formação do grupo do senador Wellington Fagundes, vosso colega do PR, com o MDB, com o PP, né? E o Democratas não sabe para que lado vai. E aí surge também o grupo do Podemos aí, com outros partidos, tidos como partidos nanicos, pensando também num projeto mais ampliado aí. Como é que tá essa costura? Então, essa história do DEM não saber pra que lado vai, tá parecendo que o DEM tá tomando lugar dos Tucano, né? Tucano que ficava no muro. Não, e com isso eu só tô vendo perdas para os democratas, porque só desvaloriza o potencial que tem hoje dentro da sigla. Eu digo com relação aos nomes que hoje compõem o partido no estado. Mas a notícia que eu tenho é que parece que eles estão tomando um rumo, estão se definindo. A tendência é não ir com o bloco. Então diga aí para nós, por onde que eles vão. A tendência é... Pelo que me falaram, e isso é que nem nuvem mesmo. Sim. Tava assim, pode não estar mais já. Mas a tendência é que eles não caminharão com o grupo do governador Pedro Táxi, estariam formando aí um bloco realmente aí com o PP, com o PDT e formando um terceiro grupo. Está se ouvindo aí, senador, já estou aproveitando aqui, falando aí, da formação aí do Wellington Fagundes aí, encabeçando o projeto na majoritária, com o Fávaro no Senado de um lado, Jaime no Senado do outro lado, né? A vice parece que ainda está aí aberto. Eu pergunto, e o Zé Medeiros vai caminhar para que lado? O senhor que hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos senadores que mais representa o estado de Mato Grosso no Congresso Nacional. Muito obrigado, Agnello. Olha só, nós estamos... A gente já sabia que esse cenário poderia se definir dessa forma aí, né? E a gente fez o quê? Fez o dever de casa. Para construir uma candidatura ao Senado, você precisa de quê? Você precisa ter um partido, precisa ter uma legenda. Segundo, um grupo de partidos também ali naquela aliança. E precisa ter uma chapa de governo. Não tem senador de si próprio. E aí nós fizemos o quê? Temos conversado muito com o Diceu Rossato, a pessoa lá de Sorriso, foi prefeito 2 vezes, tem muita experiência. Eu creio que ele nutre as condições necessárias para esse momento, tem o perfil, a questão ética, a questão de gestão. Então nós estamos com esse projeto lá. Óbvio que está todo mundo se conversando ainda. Nada impede que outros partidos venham. Por exemplo, esse grupo que está com o Mauro hoje e com o Pivetta. Digamos que o Mauro e Pivetta resolvam não sair candidato. O Rossato é uma boa alternativa para esse grupo, porque é um nome leve e pode agregar todos esses partidos que estão aí, do Zeca, do Pivetta, o próprio DEM junto. E aí a gente poderia formar um grande grupo aí, que seria para contrapor a candidatura do governador Pedro Táxi e também a do senador Wellington Fagundes. Mas tudo está muito solto. A única coisa que foi decidida lá é que nós não vamos estar com o governador Pedro Táxi. Mas... E por uma série de fatores. Tem partidos que não querem mesmo, outros acham que já está tudo sem espaço lá, mas aí estamos construindo essas alternativas. Mas como você disse, o cenário está muito indefinido. E se está indefinido na classe política, você imagina o eleitor. Eu estou andando por aí e tem eleitor que fala, olha, eu não quero nem saber de política, eu não quero nem saber de eleição, eu não vou pagar meus R$3 de multa e não vou lá.
porque está com raiva mesmo. Essa que é a grande história. Agora, a gente compreende também que o brasileiro, ele é apaixonado pela eleição também, assim como ele é apaixonado por eleição. E quando chega na hora, ele acaba pondo na cabeça o seguinte, falou, olha, se eu não for lá votar, vai ficar o voto das pessoas, daqueles candidatos que já tem voto cabresto, voto comprado e tal, e vai acabar ficando aqueles candidatos de sempre. Então, é uma oportunidade também para o eleitor fazer essa renovação, porque não é o Moro que vai consertar o Brasil. Quem vai consertar o Brasil está na frente do espelho quando você olha para ele. É o cidadão brasileiro na hora de votar e fazer uma boa escolha. Exatamente. Qual seria a sua avaliação hoje, dentro desse cenário de descontentamento, trazendo aqui para a nossa realidade no estado de Mato Grosso, o governo Pedro Tax? Porque, ao mesmo tempo que o senhor diz que o seu partido não vai seguir com o governador, mas nós não vimos ninguém, por exemplo, do Podemos e nem dos partidos aliados ao senhor, que estão montando esta frente com o Rossato, assinar o manifesto que consta lá de 31 nomes. Assim, não, daquele grupo ali, acabou que só eu assinei porque esse grupo, esse pessoal que assinou esse manifesto, fizeram um manifesto das pessoas que estavam com o governador na outra eleição. Então, muita gente que está conosco ali no grupo do Podemos hoje não era do grupo inclusive o próprio Rossato, em que pese ele ter assinado, mas ele era da oposição. Mas ele, na época, peitou o pessoal do partido dele, do grupo dele, falou, não, eu vou apoiar o senador Pedro Tax para o governo, e apoiou. Mas, realmente, como você falou, boa parte do nosso grupo lá não assinou esse manifesto. Assim como muitas pessoas do DEM não assinaram, como o senador Jaime Campos. Isso nos dá a entender que, se não construir esse projeto com o Rossato, o Podemos pode migrar ainda, mesmo que nesse momento diga que não pode migrar ainda para o lado do governador Pedro Tax? Política é aquela coisa, nunca diga nunca, mas hoje eu diria que está difícil, muito difícil. Isso não pode prejudicar a candidatura do senador Medeiros? Porque, como eu disse minutos atrás, o senhor hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos senadores destaque do Congresso Nacional. O senhor tem comprado algumas brigas lá que, com certeza, vai entrar para a história daquele Congresso Nacional. Eu poderia citar algumas aí, por exemplo, com a senadora Gleisi Hoffmann lá, que isso está viralizando Brasil e mundo afora. O senhor tem defendido algumas causas sociais interessantes, tem falado bastante com relação à necessidade da polidez na política nacional, mas com todo esse trabalho, com toda essa construção ao longo desses anos, isso pode de alguma maneira vir a naufragar. Olha, dizia já um pensador que fazer política é construir a casa às margens do abismo. Então, no mesmo momento que está muito sólido, pode não estar. E assim, ao mesmo tempo que pode estar frágil, pode ficar sólido o projeto. E a gente trabalha com essas variáveis, sim. Agora, no projeto do governador Pedro Tax, tem várias variáveis que teria que transpor. Primeiro, o grupo dele já deu briga lá dentro até para achar um espaço para o próprio Nilson Leitão, que é o dono do partido, praticamente, né? Então, ali deu um conflito terrível. Ali está sobrando candidatos ao Senado. Então, para que eu construísse um projeto ali, ficaria muito difícil. E depois também pelas dificuldades dos partidos que estão compondo conosco, que não querem ir por esse outro motivo com o governador Pedro Tax. Então, isso seria uma dificuldade. Você falou sobre os embates lá no Congresso Nacional, e eu vou até explicar. Gente, eu não tenho nada pessoal contra a senadora Gleisi, mas vou falar uma coisa. Eu sou cristão, tenho a minha fé e respeito a fé de todo mundo. E eu fico muito constrangido quando uma presidente de um partido coloca um lenço em alusão ao terrorismo, aquela jihad contra Israel, que é um sistema que quer a destruição de Israel, e eles simplesmente, e ainda mais, convocando movimentos terroristas para vir aqui dentro do Brasil, porque inventaram a mentira que o presidente Lula está dentro de uma prisão e não está podendo receber nem médico. Não é verdade, gente. O presidente Lula está praticamente hospedado em Curitiba. Ele está no quarto onde os agentes da PF dormiam. A cela não é fechada, ele tem toda a liberdade, ele pode ficar ali, quer dizer, mas está preso. Então, porque não pode receber visita toda hora, porque existe a lei de execuções penais, eles estão com essa conversa. Outra, presidiário só recebe médico, gente, se estiver passando mal. Não, eu acho que o presidente Lula não está preso, ele está recolhido.
Ele está Exatamente. recolhido, ele não está preso, ele Mas está tá hospedado recolhido lá. dentro da unidade da Polícia Federal, Você quer ver uma coisa? Está Silval. recolhido. Silval aqui está recolhido na casa dele. Sabe? O Lula está recolhido lá na central da PF, mas é atendido como ex-presidente ainda. Ele não sabe, então, o que é um presídio. E aí, eles foram fazer um vídeo para o mundo árabe, conclamando, pedindo ajuda. Mas pedindo ajuda de quem? Eles sempre foram muito ligados às Farc, a esses grupos. A presidente defendeu negociação com o Estado Islâmico. Então, o que acontece? Eu me contraponho a isso porque eu penso que os nossos problemas, a luta política tem que ser feita aqui dentro. Não a gente jogando desinformação para outros grupos. Você imagina um Brasil pacífico que nem é, se a gente daqui a pouco tem grupos terroristas explodindo bomba aí no nosso país por causa de... Sendo incentivados por uma senadora. prática terrorista aqui no país por uma senadora brasileira. Então, isso que a gente isso, tem. né? Por isso que eu tenho feito esses embates. Senador Zé Medeiros, obrigado. A gente tem acompanhado a sua caminhada, a sua trajetória. Eu tenho certeza que Mato Grosso também, né? Vamos aguardar para saber qual vai ser o posicionamento do eleitor mato-grossense. E eu disse minutos atrás aqui, eu espero, sinceramente, que não caiam nas mesmas armadilhas e não venda o voto, não troque o voto, a sua dignidade, o seu respeito, o seu caráter, por nada, porque depois a conta a ser paga é muito alta. Olha, gente, agradecendo esses espaços, já finalizando, eu diria o seguinte: o nosso sonho de consumo, e ainda é termos um dia Agnello no parlamento, viu? Ele dessa vez, ele novamente senador. Fugiu, não quis ir, viu? Mas nós temos esse sonho. Eu já falei pro futuro deputado Roberto Dorner, eu falei, ó, nós precisamos do senhor e do Agnello na política. O senhor Roberto Dorner é pré-candidato a deputado federal e eu já falei para ele, nós precisamos de Agnello. O Agnello fica o desafio para a próxima eleição já, viu? Vamos falar de Corinthians e Flamengo, que é melhor. Um abraço. Um abraço, Bom vê-lo, um ótimo final de semana.